Pessoal, 200 dias a 300 dias, 305, né, claro, e lembrando sempre, estamos falando de uma curva de lactação perfeita, né, ou seja, pariu no dia 0, no dia 305 secou, porque ela emprenhou no dia correto, tá, então a gente precisa pensar, e cada um que estiver aqui tem a sua propriedade ou atende uma propriedade, precisa trazer essa realidade para aquilo que está enfrentando, tá? Então a gente precisa entender que cada realidade é uma realidade, que essa curva ela tem, apesar dela ser muito prática, muito didática, ela, né, precisa ser ajustada para cada uma das propriedades de vocês. Tá? Então a gente não pode imaginar que essa curva vai ser tão perfeitinha assim, mas considerando ela perfeita, a gente pega essa faixa central, né? Eu estou colocando 200 dias, mas vamos, né, entender que ela pode ser um pouco mais, ela pode ser um pouco maior, ela pode ser 250, ela pode ser, vai depender muito de cada animal. Tá, vai depender muito de cada animal, cada grupo animal que tu tiver dentro da propriedade. Porque daqui a pouco nós temos animais aí que fazem um pico de lactação mais longo, fazem um platô, mantém mais tempo no pico de lactação. E aí esse meio de lactação às vezes se torna um pouco mais curto. Tá? Então a gente precisa ter claro isso para poder trabalhar da melhor forma possível. Mas vamos trabalhar com a ideia de 200 a 300 dias de lactação, 305 dias de lactação, que é quando eu vou secar esse animal, né? Ou se eu posso passar um pouquinho, isso a gente precisa entender o melhor. Mas o que acontece nesse período, tá? 200 dias ao 300, 200 aos 300, que a gente vai chamar de meio de lactação, como estou mostrando aqui nessa imagem, é essa fase aqui, tá? Meio de lactação. O que vocês conseguem perceber? Se a gente olhar as duas linhas, tá? A linha branca e a linha verde, lembrando na curva de lactação, né? Linha branca, a linha de produção de leite, e linha verde, linha de consumo de matéria seca, tá? Essa fase, ela é uma fase de menor exigência da vaca. Ela é uma fase que a vaca não tem tantas exigências, ela não é tão exaurida assim, e portanto ela começa a ter, né, um balanço energético positivo. Ou seja, o consumo energético, né, o consumo nutricional desse animal passa a ser maior do que a produção, tá? Porque vocês precisam ter claro que a produção sempre vai baixar. Não importa quão boa seja a vaca, não importa a genética desse animal, não importa quanto alimento eu dê, não importa quanto eu hormonize esse animal, mas a produção de leite sempre vai, a linha da produção de leite sempre vai apresentar um declínio. Não tem como ser diferente. O que vai diferenciar um animal do outro é a velocidade com que esse declínio aconteça. É a verticalidade desse declínio. Tá? Isso é que vai mudar. Nós temos vacas que depois que passam do pico de lactação, baixam a linha de produção de leite muito rapidamente. Né? Muito rapidamente, enquanto as outras elas vão baixando com maior suavidade essa linha, e muitas vezes chegam lá no dia de secar ainda tem uma boa produção. E há uma tendência sempre o seguinte, tá? Isso a gente precisa ter claro: vacas que têm o pico de lactação mais alto têm uma tendência de se manter mais tempo no pico de lactação, e uma segunda tendência do declínio de produção de leite ser mais devagar, tá? Então vejam bem, sobe mais, o pico é maior, mantém mais tempo lá em cima, e depois que passa pelo platô, que passa pelo pico, o declínio é mais lento, é menos vertical, é mais
diagonal, o que faz com que esse animal mantenha uma produção de leite mais adequada. Então o que acontece nesse momento, tá, pessoal? Como eu estou dizendo para vocês, nós temos momentos de extrema preocupação com as vacas, né? Como é o caso ali do período de transição, né? No pré-parto, no pós-parto, o próprio pico de lactação, são momentos que nós temos uma preocupação acima, né? Por quê? Porque nós temos uma maior exigência, nós temos animais que acabam tendo maior problema, o balanço energético negativo interfere muito, talvez uma ineficiência no pré-parto, eu tenha maior riscos de hipocalcemia, de cetose, retenção, deslocamentos, tá? Então, ou seja, quando eu chego no período de pico, período de transição, eu tenho ali uma preocupação maior. E a gente percebe que as propriedades, elas já entenderam isso. Elas já entenderam esse tipo de situação, né? Podem ainda não estarem aptas a corrigir, podem ainda não estarem conseguindo fazer essa correção, mas elas já entenderam que essas fases são fases mais preocupantes. Agora, quando chega no meio da lactação, aonde a vaca saiu da máxima exigência dela, aonde ela começa a ter uma melhor situação de comer e aquilo que ela está comendo ela também poder utilizar para o corpo dela e não só colocar lá no resfriador, o que acaba acontecendo? Muitas vezes ali o pessoal relaxa. O proprietário relaxa ali e aí ele começa a ter problemas, tá? Ele vai ter problemas ali nesse período de transição? Não, ele não vai ter problemas ali, desculpa, período de transição não, nesse período central da curva de lactação, não, ele não vai ter problemas ali. Ele vai ter problemas mais à frente. Ele vai ter problemas mais à frente. Então a gente pode dizer que esse meio de lactação, ele é um período, entre aspas, vamos colocar bem claro assim, ele é um período, entre aspas, um período de transição para o período de transição, né? Tudo que eu tiver de problema ali, tudo que eu realizar de falhas no meu sistema de produção, vai interferir no momento que eu chegar no período de transição, no período de secagem dos animais, no pós-parto imediato, ou seja, tudo aquilo que a gente passa discutindo, né? A geração dos problemas metabólicos que vão estar ocorrendo é aqui. Existem duas formas do produtor perder dinheiro dentro da propriedade, certo? Existem duas formas do produtor perder dinheiro dentro da propriedade. A primeira forma que ele perde dinheiro é com tudo que ele paga. Ele vê esse dinheiro saindo, certo? Então quando ele paga a energia elétrica da propriedade, quando ele paga o combustível do maquinário, quando ele paga medicações que ele utiliza para tratar animais com algum problema, se ele tem funcionário, quando ele paga os funcionários, quando ele paga os impostos, ou seja, são valores que ele consegue perceber. São valores que ele tem bem claro, né, que ele tenha o gasto. Agora, tem uma segunda linha de forma de perder dinheiro, que para mim é uma das mais preocupantes dentro da propriedade, que é aquele valor que o produtor nem sabe que ele está perdendo, ou que ele nem sabe que ele poderia estar ganhando, certo? Então quando eu coloquei ali, o produtor de leite que o efeito da mastite, né? Tem o valor que ele sabe, que é o medicamento que ele comprou. Agora, quanto que ele deixou de produzir a mais porque a vaca dele tem mastite? O efeito do medo e da dor. Quanto que o produtor deixou de produzir? O efeito da má criação da bezerra. Quanto que o produtor vai deixar de ganhar? Então, o período meio de lactação, essa fase aqui, tá? De novo,
essa é uma fase que tira dinheiro muitas vezes de dentro da propriedade. Muitas vezes, não, eu posso dizer para vocês, na maioria das vezes, tá? Ela é a fase de escoamento de dinheiro de dentro da propriedade. O que eu gosto de dizer? Que ela é um período de transição para o bolso do produtor. Agora que o efeito direto nesse momento não é na vaca. Vai ter efeitos depois, mas tem um efeito grande no bolso do produtor, né? Por quê? Porque aqui é um momento que o produtor muitas vezes está botando dinheiro fora sem saber, por ele não ter um bom controle